Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos neste momento a exposição doutrinária, que foi retirada de um canal do YouTube. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham tido um bom domingo de Páscoa, com bastante paz, bastante tranquilidade, junto da maioria de pessoas que fosse possível, né? Porque nós estamos agora nessa situação de isolamento, mas estamos todos agora juntos, estamos unidos em pensamento. Boa noite, Deb, boa noite, pessoal. Unidos estamos para que possamos iniciar a nossa reflexão do domingo à noite, e vamos iniciar pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos harmonize, que nos equilibre. Oi, Odete, que nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para que nós possamos estar fortalecidos, para que nós possamos estar, oi, Terezinha, possamos estar dentro daquele padrão vibratório que é o mais essencial para esse momento, para que nós possamos realmente estar com toda a nossa vibração, as nossas defesas espirituais erguidas. E dessa forma nós vamos conseguir sim atravessar, né, Tati, tudo aquilo que a gente precisa, atravessar esse momento, atravessar essa tempestade, e com certeza tudo vai dar certo. Oi, Cris, Okida. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Ele é um capítulo bem interessante. Oi, Kiki, a Kemi, que bacana vocês aqui. Oi, coisa boa, gente, Síria. Então, nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Quem não tem aflições, né? Quem não passa por aflições? Todos nós agora estamos passando por uma grande aflição coletiva. O que significa nós estarmos agora passando por esse grande processo? Independente da discussão, se é um momento... Oi, Jô, se é um momento de... O que causou? Por que causou? Quais são os objetivos que há por trás? Não é essa o nosso ponto de discussão hoje. Oi, Dani. O nosso ponto de discussão... Ô, Ledinha!
o mais importante hoje não é discutir quem é responsável, quem não é responsável, não. O que nos importa é entender quais são os frutos que nós podemos colher disso. Quais são as lições que nós podemos aprender. Vejam bem, duas coisas são importantes que a gente lembre agora. Paulo de Tarso dizia que tudo concorre para o bem. Tudo. Então imagine assim, independente da situação, independente do desafio, independente dos desdobramentos, tá? Tudo concorre para o bem. Qualquer situação que seja criada, o plano espiritual vai encontrar um meio de transformar a aflição em aprendizado. O plano espiritual antes da gente imaginar que uma situação possa se desenvolver, possa se apresentar, o plano espiritual já está sabendo disso antes da gente. Então lá, antes das coisas ocorrerem, eles já estão com todo um planejamento criado, imaginando todos os possíveis desdobramentos que podem acontecer. E aí eles estão já com todas as possibilidades já aventadas de ação para cada situação, para cada desdobramento que possa acontecer. Falei grego? Não, né? Bom, então vocês imaginem o seguinte. Toda aflição, principalmente a aflição que está passando, ela faz parte de um grande evento. Esse evento ele está correspondendo a uma programação que poderia já existir, ou um evento que foi desencadeado e eles tiveram que lidar com isso. Independente disso, eles já têm toda uma estratégia delimitada para que eles possam agir e transformar essa situação numa situação de aprendizado. Então isso para nós já nos dá assim uma tranquilidade, já nos dá um consolo, já nos dá um apoio para que a gente passe por isso de uma forma um pouco mais tranquila. Então vejam, o que o Evangelho nos coloca é que existem aflições de várias ordens, mas eles a grosso modo eles dividem em dois: aflições de vidas anteriores e aflições dessa vida. Quando nós falamos, em aflição dessa vida, são situações que nós podemos ter realizado alguma coisa e que ficou essa dívida kármica que estamos já respondendo por isso. E existem as aflições que são situações criadas em outras existências e que nós vamos responder por elas porque é da lei. Bom, o que dizer quando nós estamos passando por uma aflição coletiva? O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda é. Estamos numa transição, mas ainda não somos planeta de regeneração. Nós estamos na transição. Então esse frigir, essas aflições que nós estamos vendo, elas funcionam como se fosse uma grande peneira que está sendo sacudida para averiguar quem são as pessoas que realmente têm perfil para o planeta de regeneração. Então é como se o planeta fosse passar agora por uma prova, por um grande teste, e esse aqui que nós estamos presenciando é um deles. É um deles. Porque ninguém aprova um estudante para uma série seguinte com um único teste. Nós precisamos de vários testes. O fato de nós estarmos passando por provas coletivas, ele é um sinal de que o nosso planeta está ainda sendo povoado por espíritos rebeldes. O Evangelho nos diz que as moradas de provas e expiações, elas são destinadas a espíritos rebeldes. Tá? Então, se nós estamos morando aqui,
se nós estamos encarnados aqui, é porque nós ainda somos espíritos muito rebeldes. Quando eu digo nós, somos nós a população, nós a humanidade. Uns são mais rebeldes, outros são menos. Mas de qualquer maneira, todos nós estamos submetidos a provas que são muito semelhantes. Então a nossa rebeldia, ela varia em níveis, mas não são tão grandes assim, porque tanto que nós estamos todos submetidos a eles. Mas vocês podem observar que as pessoas estão passando por essa situação e cada um está sendo afetado num nível diferente. Aqueles que estão sendo afetados mais gravemente são os espíritos mais rebeldes. Os que não estão sendo afetados tão gravemente são aqueles que não há a necessidade. Oi, Mari. Não há a necessidade de passarem por dificuldades desta ordem aqui. Não que não há outras. Mas dessa ordem aqui não há um compromisso tão grande. Talvez a palavra que mais acertada seja essa. Compromisso, comprometimento. Você vai passar por aflições com as quais você tem compromisso. Por exemplo, uma pessoa que vai passar por dificuldades financeiras. Essa pessoa é aquela que já teve, oportunidades de ter condições financeiras bem favoráveis e ela não se utilizou dessas condições de uma forma fraterna. Ela não pensou no outro. Então essa pessoa, a tendência é que ela assuma esses compromissos e com certeza vai passar por aflições, desta ordem, desta natureza. A natureza de aflições de ordem econômica. Pessoas que nascem com doenças congênitas, Pessoas que têm dificuldades, já nascem, que às vezes a gente olha assim, puxa, mas nasceu o bebezinho, já nasceu doente. E às vezes a pessoa passa uma encarnação inteira arrastando aquela dificuldade, arrastando uma deficiência, arrastando aquelas aflições. Por quê? Porque provavelmente ela em outras vidas ela teve todos os atributos da saúde física e ela só pensou nela. Ela não, em momento algum, ela olhava para o lado, tinha uma preocupação em utilizar aquela saúde em benefício de outras criaturas. Então, as aflições, há uma justiça nela. É importante também a gente entender que os espíritos amigos nos dizem que se há essas aflições das vidas referente a vidas anteriores, mas também eles nos esclarecem que 80% das dificuldades pelas quais nós passamos, elas decorrem de erros cometidos não em vidas passadas, mas nessa vida. Então, se você já procurou tudo, já quebrei a cabeça, não sei onde foi que eu errei. Se você não sabe realmente, já quebrou a cabeça, não consegue encontrar as falhas nessa vida, então elas com certeza são de vidas anteriores. Mas se você já fez uma análise fria, desapaixonada, e você já conseguiu entender, naquele momento ali, eu errei. Naquele momento lá, eu também errei. Então, veja bem, aí a gente consegue cair essas fichas, derrubar essas fichas e entender que essas aflições estão tentando nos ensinar uma lição. Estão tentando criar em nós um posicionamento diferente, criando em nós um momento de reflexão, gerando para cada um de nós uma oportunidade de nós nos reformularmos e desenvolvermos em nós algumas virtudes que nós ainda não possuímos. Porque esse é o grande propósito da encarnação. É criar, desenvolver em nós virtudes. Muitas nós já temos, ótimo. Mas não adianta nós simplesmente sairmos dessa encarnação com aquelas virtudes que nós já carregamos. Nós precisamos desenvolver novas. Porque o nosso objetivo, o objetivo que o plano espiritual tem conosco, é criar em nós uma educação integral. É que nós um dia seremos espíritos puros, espíritos que nós vamos ter todas as capacidades desenvolvidas. E nós só conseguimos desenvolver essa capacidade através
do contato com o outro. É irônico isso, né? Porque agora nós estamos aqui quase que impossibilitados do contato físico, mas ao mesmo tempo nós estamos criando mecanismos de contatos que não sejam o físico, sejam contatos virtuais. Então nós estamos transcendendo isso. Muita coisa nós vamos aprender dessas lições. Muita coisa nós vamos conseguir, muitos frutos nós vamos conseguir colher disso. Nós vamos sair disso muito mais forte do que quando nós entramos. Muito importante a gente compreender que todo problema quer nos ensinar algo. Qualquer dificuldade, de qualquer ordem. A doença quer nos ensinar alguma coisa. A falta de dinheiro quer nos ensinar alguma coisa. A falta do emprego quer nos ensinar alguma coisa. As incapacidades físicas, intelectuais, elas estão tentando nos ensinar alguma coisa. Tá? Então elas estão tentando nos burilar, elas estão tentando nos lapidar. Estão tentando criar em nós fortalezas morais que nós ainda não possuímos. Se nós passamos por dificuldades e essas dificuldades não nos ensinam nada, ou, corrigindo, se nós passamos por dificuldades e nós não aprendemos com essas dificuldades, porque não são as dificuldades que nos ensinam, somos nós que aprendemos com elas. Se isso não se concretizar, nós vamos acabar saindo dessa encarnação não muito diferente do que quando nós entramos. Todo mundo vai sair diferente, todo mundo vai ter alguma modificação. Mas, oi Larissa, seja bem-vinda. Mas todos nós vamos sair diferentes, ou muito ou pouco do que quando nós chegamos. Porque as encarnações, é impossível uma pessoa sair da encarnação exatamente da mesma forma como ela entrou. Às vezes as pessoas dizem assim, eu lembro de uma história que o pessoal contava, de uma mulher que é espírita, e o filho dela era muito endurecido, e era uma criatura que estava sempre assim ligado com o mundo do crime. Então, oi Alzi, que bom. Então, o que aconteceu? As pessoas criticavam muito aquela mulher porque ela era espírita e ela não conseguia tirar o filho completamente daquele defeito moral. Só que aí, quando eles fizeram essa análise, eles diziam o seguinte, veja bem, a forma como nós nos modificamos durante uma encarnação, às vezes pode ser bem perceptível e às vezes pode ser imperceptível. Então, esse menino era aquele que quando saía para ir, por exemplo, fazer um assalto, tá? Quando os colegas diziam assim, em relação às pessoas, né, as suas vítimas, diz assim, e aí, vão matar? Ele era aquele que dizia assim, não mata não. Não mata não, prende, deixa aí, amarra, mas não mata. Então veja, ele já tinha um padrão diferente. E isso devido às sementes que foram plantadas. Então, o nosso planeta ainda é um local de plantio de sementes. Nós ainda vamos levar um tempo para ver essas sementes germinarem, crescerem, darem frutos. Ainda vai levar um tempo. E é um trabalho de formiguinha. É água mole em pedra dura. Tá? Então, nós todos temos o compromisso de sermos os divulgadores dessas verdades. Para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Não os divulgadores do desespero. Não divulgadores do medo. O momento não é para isso. O momento é de compreensão. Se nós entendermos, tá, que o planeta, que é da natureza do planeta, isso que nós estamos vivenciando, que é normal passarmos por aflições. O que não é normal? O que não é legal? Diante da aflição, as pessoas congelarem. Diante da aflição, as pessoas se desesperarem. Diante da aflição, as pessoas se deprimirem. Ah, mas aí, Roberta, poxa, então eu estou entendendo aqui que tudo que eu fiz de errado eu vou
ter que quitar essa dívida, como diz a Tati, o boleto chega, vai chegar. Vai chegar. Mas esse boleto, gente, ele é parcelado. Deus não vai nos mandar algo que nós não tenhamos condição de cumprir. Ele não vai fazer isso. Você daria a um filho seu uma tarefa que fosse acima das forças dele, acima das possibilidades dele? Você faria isso? Com certeza não, né? Então imagine Deus, que é a perfeição absoluta, que é o amor supremo, que é a bondade suprema. Ele jamais nos daria uma tarefa que ele sabe que iria nos sobrecarregar demais. Ele não faria isso. Então o que ele nos envia, o que ele nos manda, são tarefas que nós temos sim condição de cumprir, que nós temos condição de desempenhar. Então, e tem mais outra coisa. Além dele medir as nossas possibilidades, além dele muitas vezes parcelar, né, essas dívidas, né, para que a gente possa quitar de uma forma tranquila, ele ainda nos dá a oportunidade de transformar esta dívida de dor numa dívida de amor. Lembrando aqui, pro Espiritismo, quando a gente fala em dor, não é aquela dor, ai, como dói, não é isso. Dor é aflição. Tanto que a dor pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, pode ser uma dor psicológica, pode ser a perda de alguém, pode ser a perda do emprego. Isso é uma dor, gente, tá? Porque cada vez que você perde algo, você entra num processo de luto. Isso, já vou chegar aí, Síria, é isso mesmo. A Síria se adiantou ali. Então a dor para o Espiritismo é isso, é a aflição. O amor não é o amor de emoção. Amor é trabalho no bem. Então, quando se fala ou é pelo amor ou é pela dor, é a isso que se refere. Então, Deus permite, e não só permite, como Ele quer, Ele deseja que nós, ao invés de resgatarmos pela dor, que nós resgatemos pelo amor. Que nós ajudemos as pessoas, que nós tenhamos uma preocupação com o outro, que nós olhemos para o outro, que nós... Porque qual é a melhor forma, ou talvez a única forma que Deus tem de ajudar quem está encarnado? É através dos próprios encarnados. Ele nos ajuda uns através dos outros. Então, esse é a nossa grande tarefa. Às vezes a gente pensa assim, a gente tem que estar no mundo para ser um grande missionário. Gente, esse tempo dos mártires já passou. Acabou, não existe mais isso. Nosso compromisso é compromisso de tarefeiros. São pequenas tarefas que nos cabem e nós, nos unindo, a gente consegue atingir pontos muito mais altos, atingir muito mais pessoas e conseguimos aliviar muito mais dores, muito mais. O que a gente consegue fazer individualmente é muito pouco. Nós temos muito pouco alcance. Então, o que os espíritos amigos nos ajudam, conseguem porque eles estão sempre em grandes falanges, em grandes grupos de socorro, ajudando a todas as criaturas. E nós podemos fazer isso. Nós temos essa capacidade também. Nos aliar a pessoas que são do bem, nos aliar a criaturas que têm boas intenções, que têm preocupação com o outro. A gente tem que se afastar daqueles que são mal intencionados? Não, a gente não precisa se afastar deles. Veja bem, não é um afastamento físico, é um afastamento de não nos aliar aos propósitos deles. Você pode estar vivendo do lado de uma pessoa mal intencionada e não se aliar a ele. E estar aliado com pessoas do bem. Entende? É diferente. Nós não é abandonar quem é ruim. Vocês imaginem, se você pegar uma pessoa que não é bem intencionada e você colocar ela para conviver dentro daqueles que são bons, a tendência é que ela vá se modificando. Então você não pode pegar uma pessoa por ela não ser boa ainda, ou não ser totalmente boa, pegar essa pessoa e botar de lado e rechaçá-la. Porque não adianta, ela vai ficar cada vez mais revoltada,
cada vez mais solitária, cada vez, sabe, mais desorientada. Então você tem que fazer o contrário, você tem que trazer ela para o meio daqueles que são bons. O bom exemplo das criaturas vão fazer com que aquela pessoa olhe, veja os resultados, entendeu? E aí a árvore começa a dar outros frutos. A gente não conhece uma árvore pelos frutos. E observar. Agora, o fato da pessoa estar conosco, estar perto de nós, não significa que nós temos que estar aliados a ela nas suas intenções. E nós sabemos quando uma pessoa está bem intencionada e quando não está. Como é que a gente faz? Observe os frutos que ela gera. Às vezes uma pessoa é muito maluca, muito queimada, muito, sabe, assim, mas ela é uma pessoa bacana. Você olha os frutos que ela... Olha o que ela faz. Veja os resultados do trabalho dela. Aí sim você consegue saber se ela é uma pessoa boa para você se aliar ou não. Agora tem pessoas que falam muito manso, pessoas que são muito, aparentemente, muito polidas, né? E quando você vai ver uma pessoa que é maledicente, que gosta de puxar o tapete dos outros, tá sempre tramando pelas costas, tá dizendo... Qual é o mérito disso? Então esse tipo de pessoa não precisamos nos aliar, mas também não precisamos mandar embora, entende? Porque quem é que precisa de remédio? É o doente. Quem é que precisa de médico? É o doente. Essa é a pessoa que precisa de ajuda. Então nós precisamos hoje, nós estamos tendo assim uma grande oportunidade de observar as pessoas, porque muita máscara vai cair, tá? Os tempos são chegados. Então muitas criaturas estão aí se revelando, tá? Diante de nós, diante da sociedade. Então nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento único e muito bom. Nós vamos colher muitos frutos bacanas disso, certo? A aflição, tá, que nós estamos vivendo, ela é uma aflição que vai nos trazer uma reflexão muito boa, uma reflexão muito grande, e principalmente para valorizar as coisas que realmente merecem ser valorizadas. E aí nós já estamos vendo uma porção de coisas que podem ser descartadas. Coisas que não nos servem mais. Exatamente, Cília. Conviver com adversidades é um exercício para as virtudes, para as nossas virtudes. É na adversidade que a gente desenvolve as virtudes, tá? E vamos desenvolver virtudes que nós nem imaginamos. Quando a gente perceber, tá? Nós já estaremos vivendo num ambiente virtuoso sem nem ter percebido essa transformação. Então, essa transformação é algo que tem que começar com cada um de nós. Não adianta nós vivermos uma ilusão de que nós vamos conseguir transformar o outro. A transformação do outro é tarefa do outro, não é tarefa nossa. Nós temos, o poder que nós temos, ele é um poder sobre nós. E olhe lá, nós não temos poder sobre o outro. O outro, ele vai se modificar quando ele estiver pronto, quando ele estiver no momento dele. Então, o André Luiz já diz que nós não devemos exigir do outro que o outro não pode oferecer. O que significa exigir do outro? Significa assim, ó, que nós vamos parar de cobrar das pessoas? Não, não é isso. Nós temos que cobrar honestidade, nós temos que cobrar ética, só que nós temos que cobrar sendo. Nós temos que cobrar honestidade sendo honestos. Cobrar ética sendo éticos. Isso, Dorilda, querida, tempo de muita reflexão, muita reflexão. Nós só podemos cobrar do outro aquilo que nós formos. Vocês imaginem uma pessoa que aponta o dedo para o outro cobrando algo que ela não faz. Então, é muito difícil. As pessoas, muitas delas, vão nos julgar pela nossa aparência, pelo nosso convívio, né, na sociedade. As pessoas não conhecem as nossas dificuldades. As pessoas não precisam primeiro calçar o teu sapato para saber o quanto que aquele teu calo dói. As pessoas não trilharam o teu caminho, não caminharam a tua caminhada para saber quais são as tuas dores. Mas a verdade, bem verdadeira, é que cada um de nós
está fazendo o melhor que pode. Cada um de nós, mesmo diante dos erros, tá? É difícil a gente aceitar isso, mas muitas pessoas que erraram conosco, elas estavam dando o melhor delas. É isso que André Luiz quer dizer, quando ele diz que nós não podemos exigir do outro o que ele não pode oferecer. É entender que se aquela pessoa não foi melhor, é porque naquele momento ela não conseguia ser melhor. Mas ela foi o melhor que ela pôde. Isso já nos dá, assim, uma tranquilidade para aceitar as pessoas como elas são. Porque nós não temos o poder de modificar isso. O poder que nós temos é de nos modificar. Mesmo que seja difícil. O que o Evangelho nos pede? Nós estamos aqui vivendo um momento de sacrifício, tá? De renúncia. Qual é o primeiro e maior sacrifício que o Evangelho nos pede? Que nós sacrifiquemos a nossa vaidade, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não chega em lugar nenhum. Uma pessoa egoísta, ela não ajuda ninguém. Se você não ajuda o outro, você vai estar sempre sozinho, mesmo rodeado de pessoas, tá? O vaidoso, ele não consegue prestar atenção nas virtudes do outro, porque o olhar dele só está voltado para si mesmo. Então nós não temos condição de evoluir nesse planeta se nós não aprendermos a conviver e aceitar as pessoas como elas são. Ai, Roberta, mas aí tem uma pessoa que não mora mais perto de mim, ou uma pessoa que já desencarnou, ou uma pessoa com quem eu não tenho mais contato. Como é que eu vou fazer para aceitá-la se eu não tenho mais esse convívio? Aceite como ela é, mesmo ela estando longe. Pronto. Entendeu? Isso é porque isso já está se operando dentro de você no momento que tu consegues entender isso, tá? No momento que tu consegue transformar isso em ti, a mudança já começa a se operar. E a pessoa sente, a pessoa percebe, mesmo distante. Porque nós sabemos que o que nos une realmente é o poder do pensamento. Esse fluido que se liga, tá? No momento em que nós pensamos no outro, nós emitimos, tá? Com o nosso pensamento, nós emitimos uma corrente que nos liga a essa pessoa, esteja ela onde estiver. Quando nós pensamos na pessoa, essa pessoa já é atingida, já é impactada pela força do nosso pensamento. Então nós precisamos que esse pensamento seja sempre um pensamento benevolente, para que os resultados sejam bons. Aquelas pessoas pelas quais nós não podemos fazer muita coisa, mas se nós emitirmos um pensamento benevolente para elas, um pensamento de encorajamento, de otimismo, desejando o bem dessas criaturas, que sejam felizes, nós já estamos impactando de forma benéfica a vida dessas pessoas, mesmo que a gente não perceba. E mesmo que ela não perceba, ela será modificada. Mas o primeiro beneficiado somos nós. Porque para que a gente possa emitir isso, nós precisamos extrair de nós o que nós temos de melhor. E esse é o grande propósito da encarnação. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido até aqui. Rogo a Deus, a Jesus, a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, que nos ilumine, que nos proteja, que essas bênçãos que agora se derramam sobre todos nós, que elas possam atingir todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento alcança. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas que Deus abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que não nos amam e nos perseguem. Nós vamos fazer outra live na quarta-feira, às 16h, que é o momento dos nossos estudos lá no SEAC. Já, Cília, porque hoje é meia hora, tá certo? Eu agradeço a paciência de vocês de coração. Fiquem com Deus, bom final de domingo e até quarta, se Deus quiser. Beijo. Neste momento,
agradecidos pela oportunidade do conhecimento, da reflexão, pela nossa exposição doutrinária de hoje. Vamos nos preparar para receber o passe. Onde quer que você esteja, que você possa estar conectado a este momento, para receber todas as bênçãos do passe. Vamos nos colocar em posição, sentados confortavelmente, com os braços e mãos sobre as pernas. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrando, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Não vamos pensar em nada, vamos estar abertos, disponíveis para receber todos esses bálsamos, que possamos sentir todas as energias a espiritualidade amiga agindo, harmonizando, fazendo uma grande asepsia de todos os maus pensamentos, de todos os pensamentos depressivos, deixando fluir somente as coisas boas, nos ligando ao bem, à caridade, ao amor ensinada por Jesus Cristo. Que este sentimento de amor vá se expandindo por todo o nosso corpo, pelo nosso espírito, que ele se expanda ainda mais e transborde, que o nosso lar seja banhado por esses bálsamos renovadores, que essa renovação de sentimentos, esse sopro de amor possa nos fazer sentir todo o amor, todo o amparo do nosso Pai Maior. Deixando fluir toda a energia Agradecemos ao plano maior por essa oportunidade, por essas bênçãos renovadoras. E neste momento vamos compartilhar destes bálsamos, dessas bênçãos recebidas. Que possamos unir os nossos pensamentos, que possamos unir os nossos melhores sentimentos a todo irmão que não pôde participar deste momento tão edificante, que possa receber essas bênçãos todos aqueles que neste momento os nossos pensamentos podem alcançar.
e rogamos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, Deus Pai misericordioso, que o Senhor possa acalentar num sopro de esperança a todo aquele que sofre as dores da carne, as dores da alma. Sintam, Pai, a Tua presença. A todos os irmãos que sentem fome, que sentem frio, a todo irmão desamparado, Pai, a Tua misericórdia, a Tua força e o Teu amor penetrem em cada um. Aos irmãos que se perderam na caminhada da vida, nas drogas, no crime, que possam sentir também a Tua presença, Pai. Que eles possam enxergar o caminho do bem, do amor e da verdade. Aos nossos irmãos que abreviaram a sua jornada aqui na Terra, ceifando a sua própria vida. Misericórdia, Mãe, minha Nossa Senhora, protetora dos suicidas, esteja junto de cada coração endurecido, de cada irmão desamparado, desesperado. Que a Tua mão, Mãe de misericórdia, possa acalentar a cada um. Que possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Que possamos aprender todos os dias com as nossas dores, com os nossos erros. Que possamos estar unidos no sentimento de Jesus. Que possamos nos munir de esperança, de fé, de coragem. Que as nossas dificuldades, que as nossas aflições se transformem num sentimento maior, num sentimento de reflexão. Muito obrigado, meus irmãos. Que possamos ser melhores a cada minuto, hoje e sempre. Que assim seja. Tenhamos todos uma excelente noite e uma semana cheia de boas energias.